Então, eu tentei dar essa explicação para mostrar para vocês que eu também tirei esse screenshot aqui de uma apresentação do Google, mas para mostrar para vocês que as regras de preços ainda são muito importantes para proteger o valor do inventário do publisher. Um publisher que ele não seta regras de preço, ele está vendendo o inventário pelo mínimo que o anunciante está disposto a pagar. Então, o publisher sem regra de preço fica à mercê do anunciante e à mercê dessa prática de bit sharing. Ok? Faz sentido? E você, como publisher, criar uma estratégia de funil que faça com que você tenha controle das regras de preço e faça com que você implemente essas regras, ou você tenha um parceiro certificado que implemente essas regras por você, vai fazer com que você aumente sua receita. Então, a regra de preço, ela vai proteger o valor do seu inventário. É aí que está a grande utilidade, né? Então, se fosse perguntar para o Pedro, tá, se fosse para resumir, qual que é a utilidade das regras de preços? Proteger o valor do inventário do publisher. Proteger o valor do inventário do publisher. Esse é um dos grandes diferenciais de quem aplica a regra de preço. Eles têm um inventário protegido. Na recomendação de funil que o Google faz, eles sempre falam para você começar com regras de preço para todo o inventário, então valores menores para todo o inventário, e quanto mais você afunila, mais você pode forçar na sua regra de preço, ok? Quanto mais você afunila, mais você pode forçar na sua regra de preço. Antes da gente entrar na estratégia de funil, e daí eu vou passar uma boa parte da live falando para vocês sobre a estratégia que eu recomendo para vocês, para meus clientes, em relação a funil, né? O que eu recomendo fazer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de regras de preço. Então, a gente já entendeu que a regra de preço ela protege o valor do inventário. E você, como publisher, você pode setar uma regra de preço para bloquear. Você pode setar uma regra de preço para targetear, né? Não bloquear, targetear unidades de anúncios, você pode targetear URLs específicas, você pode targetear anunciantes específicos. Então, tem bastante opção de targeting que você pode usar na sua regra de preço. E as regras, elas têm dois tipos diferentes. Tem a regra de CPM desejado, que no inglês o Google chama de Target CPM, e tem a regra de preço mínimo, que o Google chama em inglês de floor price. Então é bem importante que você saiba a diferença dos dois tipos de regras de preço, ok? A regra de preço de CPM desejado, ela é uma regra que você autoriza o Google a bidar menos do que o CPM ou mais, mas ao longo do tempo ele vai tentar ficar no CPM que você atribuiu. Então, digamos que você tem uma regra de CPM desejado no valor de $10, targeteando uma certa unidade de anúncio. Unidade top 1. O que o Google vai fazer? Ele vai, em determinados momentos do dia, em determinados lances, bidar menos do que $10. Bidar não, ter uma regra menor do que $10. Em determinados momentos, ter uma regra maior do que $10. Então, basicamente, você está permitindo que o Google e a inteligência artificial do Google controle um pouco esse CPM, de modo que ao longo do tempo ele tente ficar em $10, ok? Isso é basicamente o que significa o CPM desejado. O que é o preço mínimo, floor price? O preço mínimo, você está falando para o Google que o valor que você setar, então a mesma regra que para a mesma unidade, se ela estivesse usando o preço mínimo, então vamos mudar aqui a regra de preço mínimo. Você está falando para o Google que para essa unidade
em qualquer momento do dia, o anunciante, as redes, elas não podem bidar menos do que $10 para aparecer. Então, se vier qualquer horário do dia um bid a $9, 9,5, não vai aparecer. Então, você força, como o nome diz, você força o valor mínimo aceitável para o determinado targeting, né, targeteamento ali que você fez. Qual que é o benefício, qual que é os prós e os contras de cada uma? Na regra de CPM desejado, o Google consegue aumentar o seu coverage. Para quem não sabe, coverage é a cobertura. Cobertura é basicamente a porcentagem de impressões que o ADEX comprou, né? Então, se você tiver lá 1.000 impressões totais e 500 foram não preenchidas e 500 foram preenchidas pelo ADEX, a sua cobertura aqui seria 50%, ok? Então, basicamente, é assim que você define a métrica. Então, o Google ele consegue aumentar a sua cobertura porque ele tem controle de quando ele deve aumentar ou diminuir o valor da regra com a inteligência artificial. Então, mesmo você setando só $10, ele ainda consegue, de uma certa forma, aumentar o seu bid, aumentar a sua cobertura, porque ele sabe que, historicamente, ele pode, para alguns momentos, diminuir um pouco, talvez aceitar bids de $9, $8, porque em outros momentos ele vai ter anunciante que ele consegue forçar 11, 12, $13 e ficar dentro do range ali, dentro do valor que você deseja, ok? Qual que é a desvantagem nessa questão do preço mínimo? Então, você deve estar imaginando a desvantagem óbvia do preço mínimo é que a sua cobertura ela pode ser menor, então a regra pode diminuir a sua cobertura se comparada a uma regra de CPM desejado. A vantagem do preço mínimo é que você tem mais controle, mais controle sobre o inventário, no sentido de que você consegue não aceitar certos lances. Assim, por experiência do mercado, eu já vi vários publishers testando as duas, tendo resultados diferentes, e para alguns casos, bons resultados com CPM desejado, para outros, resultados bem satisfatórios, eles acabam mudando para uma estratégia de preço mínimo para conseguir ter mais controle. Então, vai muito da sua estratégia, tá? Se você precisa vender um certo bloco, um certo valor, para você conseguir ter um retorno, para você encaixar isso na sua estratégia de venda direta, talvez, aí a regra de preço mínimo ela pode ser mais interessante, ok? Então, digamos que você trabalha na Globo e você tem uma unidade lá que na venda direta você vende o top 1 por $50 de CPM. E você não pode aceitar, você vende ela top 1 por $50 em venda direta. Então você não pode aceitar nada menos do que $50. Então, nesse caso, faria muito sentido setar uma regra de preço mínimo de $50, para não permitir que nenhum anunciante apareça por menos de $50. Senão, o que pode acontecer? A venda direta que você faz, o anunciante ele pode decidir parar de comprar diretamente de você e comprar pelo remanescente, né? Pelo leilão aberto. Beleza? Todo mundo sabe aqui o que é venda direta? Manda aqui no chat para mim se vocês entendem o que é venda direta, se vocês conseguirem entender o que é regra de preço, de CPM desejado e preço mínimo. Manda aqui para mim se vocês têm alguma dúvida, beleza? Show de bola. Então, nessa estratégia de funil que o Google recomenda, que eu também recomendo, né? Vários aí especialistas recomendam essa estratégia. Você vai começar, como eu falei, de um inventário mais geral e você vai afunilando para URLs específicas, inventário prêmio,
um certo tipo de inventário, né? Web, AMP, enfim, depende muito da sua estratégia, mas você pode afunilar mais e ter regras, valores maiores de regra de preço, quanto mais targeteado você for. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um publisher, digamos que a gente trabalhe na Forbes, forbes.com.br. E na Forbes, eles têm. A gente quer vender. Deixa eu aumentar aqui de novo a letra, para não ficar muito pequeno. Então, a gente quer vender para qualquer URL que não seja as URLs prêmios, né, o inventário prêmio, a gente vai botar uma regra de preço de $5, digamos. E para certas URLs ou para certas categorias, Forbes.com.br, digamos a categoria dinheiro, categoria saúde, você pode setar uma regra diferente de, digamos, $10. Isso é só para dar um exemplo do que seria um funil, né? Obviamente, o funil ele é muito mais complexo do que isso, tá? Ele é muito mais complexo do que isso. Por que ele é muito mais complexo? Porque a Forbes, ela vai ter unidades de desktop, ela vai ter unidades de mobile. No desktop, ela pode ter um desktop desk 1, desk 2, desk 3, pode ter um desk sidebar, pode ter, sei lá, um desk anchor. E no mobile, ela pode ter as mesmas unidades, só que para mobile, né? Mobile 1, mobile 2, mobile 3. Não tem sidebar e mobile, né? Mobile anchor. E ainda pode ter o interstitial, tá? Pode ter o interstitial, que também pode aparecer para desktop ou para mobile. Para cada uma dessas unidades de anúncio, a Forbes pode ter uma regra de preço diferente. Então, eles podem decidir vender o bloco 1 no desktop para uma certa URL por $10, o bloco 2 por $8, o bloco 3 por $5, a sidebar por $6, só dando exemplos, né? O Anchor por $2. Então, para vocês verem como fica complexo, porque a gente só entrou em um device, nesse caso desktop, eu nem citei ainda o URL, isso aqui poderia ser só, digamos, o geral, né? As regras de preço para o inventário geral, sem setar as URLs. E aqui a gente já vai ter 1, 2, 3, 4, 5 regras de preço. Então, se você não tem uma estratégia bem definida de regra de preço, fica bem fácil de você perder controle em relação a isso, tá? E o Google, de certa forma, ele foi um pouco sacaninha, digamos assim, sacaninha com os publishers. Por que eu estou dizendo sacaninha? Porque antes da unificação das regras de preço e do leilão ter mudado para leilão do primeiro preço, os publishers tinham até 5.000 regras de preço. 5.000 regras de preço. Com essa alteração, o Google mudou para 200 regras de preço. Então, por mais que você domine o jogo de regra de preço, que você tenha o seu próprio Web Exchange, que você tenha assim, uma estratégia muito bem feita, você está limitado somente a 200 regras de preço. Então, é mais fácil para o anunciante que aplica bid sharing e várias outras estratégias encontrar um inventário que não esteja precificado corretamente, não esteja protegido, a gente falou bastante disso, né? Não esteja protegido com regras de preço, é mais fácil para o anunciante encontrar isso do que para o publisher proteger o seu inventário. Então, meio que o jogo foi um pouco contra o publisher nesse sentido. Teve bastante, digamos assim, rechaça, né? Bastante feedback por parte dos publishers. Né? Eu acho que até se você colocar aqui publishers, feedback, pricing rules. Opa, não apareceu.
Aqui eu acho que é um dos artigos, não, mas esse do Google. Mas enfim, eu posso até mandar depois para vocês. Teve vários. Apareceu em Digiday, apareceu em New York Times, apareceu em alguns sites grandes que os publishers eles ficaram bem frustrados em relação a isso, tá? E na verdade, quando o Google fez a mudança, ele mudou para 100 regras. Só depois que ele decidiu, depois dos publishers terem dado muito feedback, aumentar para 200 regras. Então, só queria dar esse parecer, esse panorama para vocês, para mostrar que é mais difícil para os publishers protegerem seus inventários do que para os anunciantes conseguirem encontrar um inventário que esteja que não esteja protegido.